Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar provavelmente agora às segundas-feiras, 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita temos uma cultura editorial bastante profunda. Estamos recebendo aqui o doutor Cândido Grangeiro, que é uma pessoa meio maluca, porque se atreveu a entrar numa área que hoje, seguramente, poucos heróis se habilitariam. Eu digo heróis porque, de fato, o campo editorial é um lodaçal. Você nunca sabe onde está pisando efetivamente e se vai pisar numa pedra e ela não vai te levar para as profundezas. Mas eu espero que ele tenha muito sucesso, porque o trabalho é muito bonito. Mas depois a gente fala do trabalho. Deixa eu falar dele um pouquinho, certo, Ricardo? Ricardo Grangeiro, Cândido, né? Mestre em História. Cândido. É incrível. E o pior é que eu havia escrito Ricardo, escrevi Cândido e continuo falando Ricardo. É incrível. E o pior é que eu não conheço nenhum Ricardo Grangeiro. Você é o único Cândido que eu conheço. Mestre em História Social do Trabalho, que é um título que eu nunca havia ouvido. Mestre do Trabalho. Apesar de pouquíssima idade, adquiriu muita experiência nas grandes editoras pelas quais ele passou, o que habilitou, como eu falei para vocês, num gesto de grande valentia, coragem, criou a editora Palavras, projetos editoriais aqui em São Paulo. Cândido, agora olha, viu só que eu vou... Cândido, muito obrigado por ter vindo, deixou lá os teus trabalhos editoriais, que nós estávamos conversando há pouco, que é uma batalha infernal, mas que pelo visto você gosta, não? Como que é? Eu acho maravilhoso. Eu gosto muito desse trabalho. É muito gostoso você ir juntando palavrinhas, imagens, etc. E de repente você vê o livro nascendo. Então, esse trabalho da construção do livro é muito apaixonante. Olha, você trouxe alguns livros que você ainda vai lançar. Muito obrigado pela primazia. Foi Imagina. Realmente uma coisa maravilhosa. As meias dos flamingos, o cara pensa um negócio dele. Esse sujeito aqui é maluco, né? O Horácio Quiroga. Esse é um contista uruguaio, um dos grandes contistas uruguaios, é do século XIX, e no fundo é uma adaptação que a Andréia faz para o público infantil. Vamos falar o nome da moça então, Andréia Pontes. Ela que fez a ponte, que horror. Tem o outro aqui, o Tati Rei, Revolta em Pati. Do Eduardo Vetilo. Que também é uma coisa muito bacana, porque... Esse que é em gibi, né? Tipo HQ? Na verdade a gente chama de um romance gráfico, né? Romance? Um romance gráfico. Gráfico? Né? Porque é isso mesmo, porque ele tem essa coisa da literatura que se aproxima dos quadrinhos, né? Então, os quadrinhos é uma forma de desenvolver o texto. Ele não só se aproxima, como faz a gente lembrar, né? Nós, os coroas, você não, mas eu, por exemplo, como estávamos falando agora há pouco com o Dr. Márcio, a gente lia tudo em preto e branco. Eu tive uma banca de jornal, eu cresci lendo quadrinhos. Olha! Eu aprendi lendo... Isso é tráfico de influência. Né? Então tem... E tem o Limin. Limin, uma criança de Chimel. Esse tem um carinho enorme por esse livro, porque ele é da Rigoberta Menchú, que é uma guatemalteca, que é Prêmio Nobel da Paz. E é uma espécie de é uma biografia dela, né? Quando criança. E como é que você chega nessas... Eles que te procuram, você que os procura? Qual é o mecanismo? É uma grande garimpagem. É uma grande garimpagem mesmo. Acho que chega por diversas formas. Mas você não os conhecia, você os conheceu comercialmente? Não, eu conhecia o Ivan, que é o tradutor do Limin, né? Que é um amigo antigo, etc., que é professor de espanhol, e ele falou assim, puxa, vamos traduzir esse livro, que é um livro muito bacana, e aí dessa forma entra, né? Bom, quando que você criou a editora Palavras? E aproveita, por gentileza, já nos define qual é o público que você busca, se é que você tem um público definido, né? Não, acho que tem um público muito definido, né? A Palavras... Ela trabalha com o público escolar.
né? Então, ela tem como objetivo atender professores, alunos e os pais, né? Objetivo primeiro. É o objetivo, esse é o nosso público preferencial, né? Então, a gente tem, porque o mercado editorial, hoje, em grande parte, esse que tem dos livros infantis, dos materiais didáticos e etc., giram em torno da escola, né? Então, a gente tem esse público, e mesmo porque tem a formação desses jovens, dessas crianças, que nos interessa muito. Então, a Palavras tem esse objetivo, trabalhar com os materiais voltados para a escola, né? A Palavras existe A Palavras, ela começou a existir, bom, ela sempre existe, né? Sempre existe como projeto, né? Mas os primeiros passos dela começaram a ser dados em 2002, né? Eu era editor na Ática, era editor de livros didáticos na Ática, e aí eu resolvi sair da Ática para abrir uma espécie de escritório de projetos editoriais, com o objetivo de desenvolver projetos em conjunto com as editoras de didáticos, né? Não só projetos, mas também essa coisa de prestação de serviços, né? O livro didático, ele é dentro desse mercado editorial, ele é o mais complexo que tem. Então, não só por causa do conteúdo, né? Porque é um conteúdo muito específico, que é um conteúdo que precisa de muito conhecimento, etc., mas também porque tem texto, tem imagem, tem mapa, tem ilustração. Então, ele é de uma complexidade enorme, né? Não à toa, no mercado editorial hoje, os livros, as editoras de didáticos são as maiores do mercado, né? Então, estão de longe. Se você pega entre as maiores editoras do mundo, tem duas que são aqui do Brasil, as duas são de didáticos, que é a Somos e a FTD, né? Então, ela de fato, ele tem essa área de didáticos, ela é complexa, ela é especial, né? Então, tem um pouquinho disso, né? Eu trabalhava, saí para montar esse escritório, um pouco pensando em desenvolver projetos em conjunto com essas editoras, desenvolver coleções didáticas mesmo, né? E, ao mesmo tempo, fazer uma prestação de serviços, né? Aproveitar toda a minha experiência adquirida. Deve ser, você está falando, eu fico imaginando a faina que é o dia a dia de uma editora, no teu caso particularmente, que você atende os teus projetos e de terceiros e tal. Cada projeto deve ser uma vida nova, não? E são muito diferentes, né? São de naturezas muito diferentes. Então, enquanto você tem os materiais didáticos, as coleções didáticas que têm uma durabilidade de projetos, entre começar a escrever e sair editado, que demora 3 anos, né? Entre uma coisa e outra, os livros de literatura infantil têm uma produção muito mais rápida, né? E a complexidade desses livros infantis estão na outra coisa, de você misturar ilustração e texto, de pensar em formato, pensar em papel. E é uma responsabilidade miserável, não? Sabe que antes é uma responsabilidade enorme, e isso está sempre assim, né? Então, quando você está ali fazendo, etc., você está pensando como que a outra ponta vai receber, né? Quais são os valores que você vai transmitir, o que você está contribuindo na formação ou não desse leitor, né? Mas uma coisa dá para se ter certeza, que você pode ter todo o cuidado que você tem com o livro, com a mensagem, com a construção do texto, etc. Mas ele só ganha vida mesmo quando vai para a mão do leitor, né? E aí esse leitor, ele vai ler, ele vai dar significado, ele vai transformar o livro conforme os valores dele, conforme a vivência dele, etc. Então, você pode fazer isso, fazer aquilo, outro, mas lá na outra ponta, lá naquela coisa do leitor, ele pode se transformar em outra coisa completamente diferente. E aí que está a magia do livro. Justamente, e eu ia te perguntar, e você acompanha, tem um feedback desse pessoal? Porque você fala, olha, o livro chegando lá é que ele vai ganhar vida, vai ganhar corpo, vai ganhar destino, vai fazer um destino e tudo mais. Daí a responsabilidade. E você tem um feedback disso? Por exemplo, você manda um livro, desculpe te interromper. Claro, imagina. Você manda um livro para uma escola tal, ou região tal,
Depois de um ano, ou no ano seguinte, você procura saber qual foi a recepção, como é que ficou, faz-se um acompanhamento disso? Não? Você sabe que tem uma coisa gostosa da Palavras, que é justamente trazer essa experiência toda dos materiais didáticos para a área de literatura infanto-juvenil, né? Então, transferir uma coisa para outra, transferir toda essa estrutura, é muito gostoso, né? E não só gostoso, porque aí você pode tentar fazer essa literatura de infanto-juvenil de uma maneira, como posso dizer, com melhores estruturas. Mais né? envolvente, digamos. Né? E as editoras de didáticos, elas estão muito acostumadas a fazer esse feedback, desse diálogo com o leitor, né? Porque ele é essencial, né? Porque até para garantir a vida da própria editora, inclusive. Né? E porque o livro didático está sempre sendo refeito, né? Então, os programas de governo, a cada 3 anos, eles exigem que você refaça esse material didático. Então, para você refazer, ou para você fazer umas novas edições, você precisa ter esse retorno do leitor, né? Você precisa saber o que ele gostou, o que não gostou, o que está dando certo em sala de aula, o que não está dando certo. Por exemplo, porque normalmente eu imagino, né? Eu nunca estive no mercado editorial, eu imagino que você deva receber uma receita mais ou menos pronta. Olha, nós precisamos isso, filosofia é essa, o público é esse, e vai por aí. Aí cada editora apresenta o seu projeto, uma ou duas são agraciadas com um baita de um pedido. É isso aí? É assim que funciona? De uma maneira geral, mais ou menos, é quase isso mesmo, né? Você sabe que tem uma frase que eu adoro muito, que a gente faz a história, mas faz a história conforme as condições dadas, né? As circunstâncias. Não é? Então, é óbvio que a gente segue como parâmetro, no livro didático, vários parâmetros, né? Então, tem os documentos oficiais, então tem a base curricular, tem as diretrizes. Então, o conteúdo, ele é regimentado, vamos dizer assim, por vários documentos oficiais, tá? Então, a gente tem que seguir, a gente é obrigado a seguir esses documentos oficiais. Mas também você tem que pensar naquele público que vai receber o material. Então, você tem que fazer casar, né? Que traduzir esses documentos oficiais para aquilo que pode ser, de como que ele é aceito, como é que ele é lido e como ele é digerido na sala de aula. Né? E tem um problema, 2 problemas que eu vejo, né? Problemas, é uma mudança de circunstâncias. Vai? Primeiro, você teve, até agora, nós estamos com um determinado tipo de governo. Foram 16 anos do PT, mais 2 anos aí do Temer, que é meio PT e tal. E agora vamos ter o Bolsonaro, que provavelmente vai mexer algumas peças. Qual é a tua expectativa, se é que você pode fazer uma representação de mercado aqui? Eu imagino que, como você está bem enfronhado, você deve ter... Qual é a expectativa? O que vocês esperam? Não, eu acho que primeiro tem uma certeza, né, de que mudanças vão acontecer, né? A entrada do governo Temer já trouxe várias mudanças. Então, o programa de governo, nesses 2 anos do governo Temer, foi completamente reformulado, né? Então o Literatura Infanto-Juvenil, por exemplo, era um programa que tinha sido suspenso mais ou menos em 2013, né, o PNBE, que era livros infanto-juvenil destinados às bibliotecas escolares, né, e foi retomado agora, de um outro jeito, de uma outra forma. Então já teve, nesses 2 anos, teve mudanças muito significativas. Né? Boas ou más? Eu acho que eu tenho uma boa avaliação, mesmo. Então tem um programa que está se desenrolando agora, que é o PNLD literário, que coloca 2 livros de literatura para cada aluno, que ele pode pegar, levar para casa, fica. Então, é uma forma... Você garante o acesso do aluno à literatura e, como ele leva para casa, também você espalha um pouco essa literatura para os familiares, né? Familiares. Sim, os caras estão lá, pelo menos eles veem o livro, né? Agora, depois, esses alunos que levam os livros para casa, eles são obrigados a fazer uma descrição do que leram? Não, ele tem toda uma função didática. Então, tá. quando você oferta para o professor esses livros, porque ele é escolhido pelo professor, né?
junto com esses livros, vai todo o que a gente chama de manual do professor, né? Discutindo essa literatura, as possibilidades de trabalho, sugerindo trabalhos. É claro que o professor tem completa autonomia. É ele quem vai determinar como esse livro é usado ou não é usado. Agora, livro de literatura na escola faz parte da rotina escolar, né? O que se tem agora é que, de fato, o aluno vai ter, né? Ele tem garantido que esse livro escolar, que esse livro literário chegue para ele, né? São 2 livros de literatura moderna ou antiga? Clássica, não? Não, você pode hoje em dia você já tem uma série de livros que são de domínio público, né? Então esse programa não compra livros de domínio público, que não teria nem sentido porque são de domínio público. Você tem um site onde você consegue baixar tudo que é de domínio público, né? Um site do próprio governo. Não, são livros de literatura que estão sendo feitas agora, estão sendo produzidas agora. Então, esses dois livros de literatura para cada aluno, de que nível? Para este programa agora é para Fundamental 1, ou seja, né, criança até o 5º ano, e para ensino médio, e educação infantil e creche. Então, quantos milhões de livros são? É o maior programa, é impressionante, é uma quantidade de livros... Estão falando de Brasil, né? 60 milhões de exemplares. Nossa Senhora! Eu acho que esse programa, eu sou um entusiasta dele. Sim, porque acabei de saber e também estou fã número 1, estou assinando embaixo. Então, seria ótimo que isso tivesse uma Tem permanência. Que proliferar, lógico. Claro. Ele é feito dentro de programas com a ideia de que a longo prazo. A longo prazo, que vai se perpetuando ao longo dos anos. Eu acho isso essencial. Mas ele tem 2 pontos muito positivos. Primeiro, de você ofertar literatura para todos os alunos, né? E quando você pensa que é para todos os alunos das escolas públicas, é para grande parte dos brasileiros, né? Então, 2 livros de literatura entrando na casa da maior parte dos brasileiros, né? E, ao mesmo tempo que você tem isso, você fomenta o mercado editorial. Claro, né? Claro. E ao você fomentar o mercado editorial, você cria novas editoras, novos autores, novos leitores, novas ideias. Então, de fato, se esse programa ele consegue ser durável ao longo do tempo, talvez o Brasil tenha melhores condições de se tornar um país de leitores, né? Melhores condições do que se tinha até pouco tempo atrás. O aluno não é obrigado a devolver o livro, ele devolve. Porque ele é feito dentro da estrutura dos PNLDs. Os PNLDs é programa do livro, Programa Nacional do Livro Didático, né? Esse livro didático, o aluno fica o ano que ele está cursando, supondo o 5º ano, ele fica com os livros didáticos, na hora que termina de cursar, ele devolve os livros para que o outro aluno venha... Então não são edições anuais, assim, a mão cheia, como é? Não, eles são... Mas isso existe, esses programas de livro didático existem em vários países nesse mesmo modelo. Então, né, tem nos Estados Unidos, enfim, do qual que o aluno ele tem acesso, quando ele entra naquele ano, ele tem acesso ao material didático, né? No final do ano ele devolve para uso do outro. E aí, quem sabe, ele fica pegando o gostinho de ler, né? Porque, infelizmente, a gente não está lendo mais. Meu caro, nós estamos quase terminando. Escuta, me fala uma coisa. Rapidinho, eu sei que não é culpa sua. Por que o livro infantil é tão caro? Então, ele é caro mesmo. Confessou. Vocês estão aí, confessou, pronto. Ele é caríssimo, mas eu acho que tem... Por quê? Eu acho que a primeira... Para a gente refletir sobre isso, a primeira coisa a gente não é um país de leitores. Então, o consumo do livro, ele é muito pequeno, ele é muito Não tem escala industrial. Então, você pensa que esses livros de literatura infantil, muitas editoras, elas fazem uma tiragem de 400, 500, 600 exemplares. Mesmo que venda, não... É muito pouco. E aí você tem que pensar que o preço dele, ele embute a livraria, todas as pessoas que trabalham na livraria têm que viver desse preço. Todas as pessoas que trabalham na gráfica têm que viver desse preço. Todas as pessoas
que trabalham nas editoras têm que viver desse preço. Então, o preço final do livro, ele acaba englobando diversas cadeias produtivas, né? Ele mantém, né? É igualzinho o pão, né? Então o pão ele sustenta o padeiro, sustenta o cara que faz a farinha, sustenta o... Né, Só que o pão você tem milhares de pães, né? O livro acaba e é consumo diário. Né? O livro você... E aí fica um ciclo vicioso miserável, porque eu não compro o livro porque é caro, você não consegue torná-lo mais barato porque você vende pouco, e fica nessa roda interminável. Né? O que você acha que falta para ele baratear? Mais leitores? Eu acho que mais leitores. Eu acho que mais... Tem vários pontos que podem um pouco transformar isso, né? Tem que ter mais leitores, tem que ter maior ponto de venda, tem que ter maior número de editoras. Pontos de venda estão acabando, né? Está a maior crise entre as livrarias, e é isso, né? Porque o livro é caro, o livro é pouco consumido, e manter uma livraria hoje em dia é caríssimo. É por isso que o plano esse do governo de dar 2 livros para cada criança é fundamental, né? É fundamental. Eu acho fundamental, porque forma o leitor, porque dinamiza o mercado editorial, é fundamental. Bom, meu caro, rapidinho também, vai. Qual é o critério para você editar uma obra? Qual é o teu critério? O que você avalia para chegar num livro? Um livro comercial, não... um livro... Eu acho que, antes de tudo, né, é muito interessante pensar nisso, mas antes de tudo tem uma questão de gosto pessoal, né? A gente tem que gostar do que a gente publica, mas quando e do que a gente faz. Me desculpe, né? Mas quando você, Cândido, você gosta na tua alma, ou você também lê vislumbrando o mercado? A gente pensa no mercado, pensa na qualidade daquela literatura e pensa no objeto final, como o livro pode ficar. É porque você já, imagino, como editor, você olha o tabuleiro de cima, né? Você já vê como é que naquele tema, como é que vai ficar a capa, como é que vai ficar o gibi, como é que vai ficar, como é que o gerente da loja vai receber. Porque aí tem também um negócio que você não mencionou, que é o distribuidor. Que é um crivo miserável, pelo pouco que eu conheço. O distribuidor ele tem uma importância fundamental, né? Porque ele é que tem que gostar do teu livro. Ele é interessantíssimo, ele tem mesmo uma importância fundamental, ainda mais se pensando nessa estrutura do público escolar, porque é uma escola, tem que ter o distribuidor, ele vai de escola em escola oferecendo o seu livro, né? Então, de fato, ele é uma figura essencial. É fundamental, né? É um enorme quebra-cabeça. É um enorme quebra-cabeça. Por isso que os custos inflam, né? E chega num produto final, para alguns pais, impagável. E para a gente que trabalha com os livros, é uma pena, porque a gente não faz livro para ficar na gaveta. A gente não faz livro para não ser lido. A ideia é disseminar a cultura, né? O sonho de todo editor, como de todo autor, etc., é que aquele livro atinja um público enorme e que seja o mais lido possível, né? E eu noto pelos amigos que eu tenho, que trabalham, que militam nesta área, é que, claro, é fundamental você também ter um dinheiro, monetizar a tua profissão, porque afinal de contas você precisa colocar feijão e arroz no teu prato. Mas eu noto que há um ímpeto muito pessoal, muito sentimental no jogo. Puxa, que legal, como eu gostaria que isso aqui vingasse, porque você gostaria que mais pessoas lessem, independentemente do ganho. Eu noto isso, vibra isso. E porque você acredita nos livros, né? Então, eu pego esses livros, eu posso ficar aqui um monte de tempo só tecendo elogios, porque tem um envolvimento pessoal mesmo, tem ali, você acompanha o ilustrador fazendo, pensando no desenho, no traço, de como que vai combinar com o texto. Você vê o autor que escolhe palavra por palavra para construir aquela ideia. Essa arquitetura do livro é muito prazerosa, muito gostosa. É um elan muito interessante. Só quem permeou um pouquinho pelos bastidores, que sabe, que sente. E olha, é uma atividade impagável. Por mais que você jamais será ressarcido em termos daquilo que você depositou, naquilo que você acreditou, como você falou.
e naquilo que a gente pretende que o Brasil consiga um dia, né? Mas a gente consegue. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Pelo menos esse também é o ímpeto do programa. Levar, disseminar a cultura, assim como é o teu, né? Porque também, da mesma forma que assim, ver o livro pronto, paga um monte de conta. É um filho que você acabou de parir, né? É igual quando o autor, é difícil para um autor colocar um final no livro, é muito difícil. Ele tem que finalizar e fechar e ir embora, senão não tem jeito. E para o editor é a mesma coisa, né? Bom, meu caro, infelizmente mesmo, como você falou, né? Eu podia ficar horas aqui. O nosso tempo, infelizmente, se findou. Eu quero muito, muito, em meu nome, em nome deles todos, agradecer a tua voluntariedade de ter vindo até aqui. Sei o quanto você é bastante... sei não, eu imagino, né? Porque nós nunca estivemos juntos, primeira vez que nós nos vemos, né? O quanto você é laborioso e o quanto você labuta no dia a dia, e eu te agradeço imensamente. Mas é um prazer mesmo, sou eu quem agradeço a oportunidade de falar com você e de falar com os ouvintes. Como que é? Espectadores. É um prazer, é um enorme E olha, prazer. Portas sempre abertas, tá? Eu agradeço bastante. Tomara que você continue com este afã, com este elan todo de fazer esses livros maravilhosos e que o público possa te entender e principalmente adquiri-los. Muito bem. Valeu? Ótimo. Torcer. Pessoal, nós conversamos, vou falar certo agora, Cândido Granger, Cândido Granger, da editora Palavras, e o resto que é Palavras? Projetos editoriais. Palavras, projetos editoriais, que tem realmente livros maravilhosos. Entrem na página que vocês devem ter visto aí na tela, www.educação.com.br. Pessoal, muito obrigado. Quero antes agradecer ao pessoal da técnica, a Luciana, o Verão, o Márcio, Betânia, toda essa trempa que nos coloca aí nas maquinetas midiáticas de vocês, e Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com literalmente nos insere no universo lusófono, que nos dá uma audiência muito boa e principalmente muito gabaritada, que é o que a gente vem procurando aqui nesse tempo todo. Que ótimo. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado. Seja feliz, que você continue assim. Obrigado, eu que agradeço muito. Pessoal, brigadíssimo, até a próxima. Tchau, tchau.